esteja com a paz do Senhor. Muito bem, nós estamos vendo bem poucos irmãos, né? Eu acredito que a chuva está impedindo de alguns chegar, mas os que estão aqui vieram para ouvir a palavra de Deus, né? Eu convido a vocês para lermos no Evangelho de São João, capítulo 3. Vamos ler aqui uns versículos para a nossa meditação. O Evangelho de João, capítulo 3. Começar do versículo 1. Já acharam? Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra e onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Graças a Deus, irmãos. Vamos ler mais uns 2 versículos. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Tá bom, até aqui. Senhor Deus, abençoa quando vamos meditar na tua palavra com os teus servos, com a tua igreja. Senhor, fala para cada um de nós através da tua palavra. Dá-me inspiração divina. Eu te peço estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, irmãos, eu tenho lido aqui esses versículos que fala do encontro que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um mestre na lei, conhecia a lei, mas ele passou a ouvir falar dos milagres que Jesus operava, das suas palavras. Eu acredito que Nicodemos se interessou a conhecer a Jesus. Quero ressaltar que quando nós começamos a dar tudo de nós para conhecermos a Jesus, Ele está pronto a nos revelar
as verdades divinas. Ele veio lá do céu para trazer a cada um de nós uma palavra, cuja palavra transformaria e transforma a vida do homem, de uma maneira que ele deixa aquela velha criatura que ele tinha, a sua natureza velha, chama-se a natureza pecaminosa, e passa a ter uma nova natureza, a natureza divina, Quando os nossos primeiros pais, o Senhor Deus formou, um casal, Ele deu sabedoria, conhecimento, autoridade àquele casal. E quero afirmar que o homem, ele era a imagem, semelhança de Deus. Mas, por sua desobediência, eles perderam, Eu, meditando na palavra de Deus, o homem não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus, pois nós temos conhecimento que Deus continuou dando sabedoria, conhecimento ao homem, para que ele pudesse também externar aos seus contemporâneos, aos seus semelhantes, que existe um verdadeiro Deus, um Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. E nós observamos aqui como esse homem chegou com Jesus. Ele diz assim: no versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja como Deus deu entendimento a Nicodemos, ele reconhecer que o Senhor Jesus, ele era diferente, porque como Nicodemos, na verdade, era mestre em leis, mas ele não podia fazer o que Jesus estava fazendo, pois ele tomou conhecimento que só quem poderia fazer o que Jesus estava fazendo, aleluia, se Deus não estivesse com ele. Então Jesus, como verdadeiro representante de Deus, estava agora diante de um mestre que conhecia as leis, e baseado em leis, ele não achava nenhum ponto que pudesse provar na lei o que na verdade Jesus era. A lei apenas revelava o estado do homem, porque o homem vivendo sem lei, ele vive ao seu modo. Tem que haver disciplina na vida do homem, para que ele reconheça o seu estado. Então, como eles não tinham leis verdadeiras que transformasse o homem, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, o que Paulo diz: justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Sem Deus, ele vivia ao seu modo. Então Deus, para disciplinar o homem, ele teve que criar leis para disciplinar. A lei, ela diz: não cobiçarás. Se ela estava dizendo não, e está dizendo não cobiçarás, não é para o homem cobiçar, mas como não havia lei, eles cobiçavam a mulher do seu próximo, cobiçava o que o seu próximo possuía, e até tomavam um dos outros o que o outro trabalhava com todo carinho para adquirir bens. O outro tinha inveja, tomava, até tirava a vida do seu próximo. Para ele era tão comum. Então não havia as leis. Então veio a lei: não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E assim veio a lei para disciplinar a situação do homem. Só que a lei não podia salvar, só fazia revelar. É o caso do termômetro. O termômetro, ele acusa o grau de temperatura, mas não cura. Não cura, olha só, não cura. Não podia trazer satisfação para o homem, felicidade para o homem. Era só acusação. E Paulo diz: porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Vejam, três pontos: pecado, morte e lei. Meu Deus, está molhando todo dia a minha Bíblia. Bom, eu vou entregar uma mensagem aqui, da parte de Deus. Não vou ler. Muito bem, pegue para cá. Muito bem. Como eu já estou dentro do assunto, vamos lá, irmãos. Então, a lei veio para disciplinar, mas não para salvar. Não para salvar. Os judeus, quando Jesus chegou para pregar a salvação pela graça, pelo favor divino que nós não merecíamos, eles acharam estranho. Que doutrina é essa? Nós temos as leis que Moisés deixou para nós, e agora eles vêm com nova doutrina. Sim, era nova, mas uma doutrina disciplinar, que disciplinava e trazia ao homem uma esperança. Aleluia! Uma esperança de que um dia ele estaria tendo um encontro com o seu Criador. Com o seu Criador. Então Nicodemos chegou com ele e foi até com palavra persuasiva para fazer o Senhor Jesus ficar até admirado da maneira como ele se expressou, sabendo que és mestre, vindo da parte de Deus, que faz esses sinais que o homem não pode fazer. Jesus olhou para aquele homem tão sábio e disse: na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Se o homem não nascer de novo, o homem não pode ver o reino de Deus. Eu fui um ébrio, vivia jogado na bebida. Eu ouvia falar de Deus, que existia um Deus que criou os céus e a terra, mas não tive um encontro com Ele. Eu ainda não o conhecia, só sabia que Ele existia. É o que acontece com muitos. Eu sei que Ele existe, e quando se fala de Deus, eu também tenho Deus, mas não sabe se Deus de fato está lhe aceitando, está aceitando o que Ele faz, o
porque ele pratica. Ele pratica. Então ele precisa ter certeza absoluta que Deus, na verdade, está com ele, e que Deus está aceitando aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está praticando. E aquele homem tão sábio, quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, como é que vai acontecer uma coisa dessa? Um homem tão sábio usa um termo: porventura voltaremos a entrar no ventre da minha mãe. Ora, uma senhora, para ter uma criança desse tamanho, sofre tanto, agora um homem entrar dentro do ventre de uma mulher para nascer de novo. Onde está essa sabedoria? Vejam só, Jesus falou para ele que ele teria que nascer da água e do Espírito. Primeiro ele disse, ele precisava nascer de novo para ver. Quando Jesus disse, se o homem não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Você sabe como é que um cego vai poder ver sem que haja um remédio para ele poder recuperar a sua vista? Então um cego não pode guiar outro cego, não pode. Então ele precisava entender que Jesus não estava falando para ele de um nascimento natural, mas do nascimento espiritual, do novo nascimento, de uma regeneração. Convém ressaltar que o homem, enquanto não recebe os 3 aspectos da salvação, ele não é ainda o verdadeiro crente. Quais são esses 3 aspectos? Regeneração ou justificação, regeneração e santificação. Eu coloquei mais um: filiação. Filiação. O que é justificação? Nós não éramos justos, a nossa justiça não era uma verdadeira justiça, aquilo que nós praticávamos. Então a justiça de Deus é reta, é santa, ai, calabachurianda, ela é pura. Aleluia. Então o homem tem que ser justificado. Justificação fala de um tribunal. Sabe o que aconteceu conosco? Aconteceu comigo, com vocês, irmãos, com as minhas irmãs. Nós estávamos assentados numa cadeira de réu para sermos julgados, sermos condenados. E geralmente quando uma pessoa vai ser condenada, o que é que ele faz? Constitui um advogado. Ele constitui o advogado, e tem que ser um bom advogado para advogar a sua causa. Diz um certo historiador que um cidadão ia ser condenado, e ele constituiu um advogado muito bom, e ele, o seu advogado, advogou a sua causa. E quando estava lá na hora do julgamento, ele ia ser condenado, o júri estava pronto para condenar. Veio o resultado, que aquele homem era réu de condenação. Estava sentado lá para ouvir o veredito do rei, do juiz. O advogado foi lá com o juiz e perguntou: qual foi o delito que ele cometeu para ser digno de ser morto? Ele contraiu uma dívida muito grande e ele não vai poder pagar, então ele vai ser condenado. Ele disse: quanto é? Ele deu tanto. Ele meteu a mão no bolso e pagou a dívida. Pagou a dívida. E o que acontece? Aí vem o veredito do juiz: este homem, ele não é digno de condenação, porque o seu advogado pagou a sua dívida.
Eu estava sentado numa cadeira de réu, como você estava. Todos nós íamos para a condenação eterna, mas nós tivemos um advogado, e temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele pagou a dívida. Nós tínhamos que pagar com morte e Ele pagou. Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele que pagou a dívida. E como Ele pagou? Não foi tirar, não foi meter a mão no bolso, não. Ele pagou com o seu sangue. Paulo disse: vós foste comprado por um preço, portanto glorificai o vosso Deus no vosso corpo. Qual foi o preço que Ele pagou? O seu sangue. 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 O seu sangue pagou. Pagou a nossa dívida. Labalabas, chucanta, alabalas. Aí vem a regeneração. O que é uma regeneração? É Deus transformando aquela vida que nós tínhamos numa nova vida. Nós éramos incrédulos, Ele nos transformou num crente. Crente, aleluia, crente lavado, purificado pelo sangue de Jesus. E Ele tirou aquela maldita vida que nós tínhamos. Sabe, eu quando ia para uma festa mundana, eu metia uma faca na cintura. O meu pensamento é o seguinte: se fulano mexer comigo, eu meto-lhe a faca. Era o meu pensamento. Hoje não. Eu me preparo para ir a um culto, falar do amor de Deus, dizer que Jesus é Salvador, que Jesus transforma o mais vil pecador. Já não sou mais aquele do passado. Você não é mais do passado. Tem que haver uma mudança. Eu já vi pessoas dizer assim: eu sou crente, mas a minha mão não é crente, meu braço não é crente. Eu conheço a história de um cidadão que dizia: eu sou crente, mas o meu braço direito não é crente. Deus deu uma enfermidade que cortaram o braço dele, que não era crente, ficou sem o braço crente, que não era crente. Então, irmãos, Deus tirou de nós aquela vida velha. Uma vez um cidadão, ele vinha com mais dois. Ele disse: eu vou envergonhar o Gabriel, porque nós tivemos um passado de bebida, brigas e assim sucessivamente. Aí ele disse: eu vou envergonhá-lo. Chegou de longe, ele gritou: ei, compadre Gabriel! Disse: opa! Ele disse assim: o senhor sem vergonha. Digo: meu Deus do céu! Me chamou de sem vergonha. Vem cá. Ele veio: por que tu me chamaste de sem vergonha? Olha, nós bebemos juntos, nós brigamos juntos, nós fizemos isso juntos, tanta coisa que nós fizemos juntos, muito bem. Depois, e ele disse assim: agora tu é crente. Tu é crente. Eu digo: me diz uma coisa. Depois que eu aceitei a Jesus, que eu me tornei um crente, quantas vezes nós brigamos juntos? Nenhuma. Quantas vezes nós bebemos juntos? Nenhuma. Aí eu disse, eu olhei para ele e apontei para ele e disse assim: eu era sem vergonha como tu, mas agora eu não sou mais sem vergonha. Não importa, irmão, que você era no passado, o que importa é que você é agora. Aleluia. Se você tinha um passado negro, Deus transformou a tua vida. Você tem que abrir a sua boca e falar a verdade para aqueles que precisam conhecer a verdade. Então Deus mudou de um crente
do incrédulo para um crente que representa o seu nome aqui na terra. É isso que Deus fez para você representar Deus. Irmãos, não se pode brincar com o nome de Deus. Se você diz que você é crente, prove que você é verdadeiramente um crente. Um cidadão chegou comigo e perguntou: Gabriel, qual é o segredo de um pastor ficar tantos anos numa igreja e nunca houve fracasso, sempre cresce? Eu disse: eu vou te apresentar 3 pontos importantes. E apresentei. O primeiro, tu tens que dar honra a Deus que tirou lá da lama, te tirou lá do mundo e transformou a tua vida numa nova criatura. Dá honra ao teu Deus. Segundo, aleluia, dá honra à igreja que tu serve, porque Deus te tirou de lá, te deu uma igreja, e fica sabendo que a igreja não é tua, ela tem dono. E o terceiro ponto é o teu testemunho lá dentro na igreja e lá fora. Se você tem um bom testemunho, você foi transformado, alguém quando vê você passar diz: olha, aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus, aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus, e você glorifica a Deus. Primeiro tem que nascer para ver. Segundo, tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar. Aleluia. Água representa a palavra de Deus. Nós éramos para estar com esta casa cheia. Estão aqui porque vocês amam a Deus e querem ouvir a palavra de Deus, mas muito não. Ah, choveu, não vai dar para ir. Não dá. O crente tem que ter sede de ouvir a palavra de Deus, porque é ela que revela a existência de um Deus de justiça, um Deus de santidade, um Deus de pureza, um Deus de poder. Sem a palavra de Deus, nós jamais poderemos ter uma nova vida, uma vida de felicidade. Se você passa 2, 3 dias ou 4 dias sem tomar água, sabe o que acontece? Se você está sujeito a morrer. Se você passa 5, 6 dias sem se alimentar, você está sujeito a morrer. Então, a palavra, ela é um sustento para nós. A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos orienta. Glória a Jesus, irmãos. A palavra de Deus revela um Deus de justiça. Revela que Deus não é uma palavra oca, não é uma palavra vazia. A palavra Deus, ela é cheia. A palavra Deus significa grande. A palavra Deus enche o universo. Podemos glorificar a Deus por isso, irmãos? Enche o universo. O que revela isso para nós? É a palavra. O crente que gosta de ouvir a palavra, que medita na palavra, que ele não somente é ouvinte, mas é praticante, ele é um crente forte. É um crente que não é qualquer coisa que joga ele por terra, não. Ele fala como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas por aquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? A palavra. Ela é alimento para nossas almas. Nicodemos precisava aprender isso, nascer de novo, nascer da palavra. Ele precisava ouvir a palavra do Senhor Jesus. A lei
não dava satisfação para ele. É por isso que ele chegou com eles: tu és mestre vindo da parte de Deus, que fazes essas obras que o homem não pode fazer se Deus não estiver com ele, não estiver. E Jesus começou a dar alimentação espiritual para aquele homem, revelar para ele. Olha, irmãos, tem alguém que já pregou que Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite porque tinha medo. Nicodemos não tinha medo, não. Eu tenho prova na Bíblia que ele não era medroso, ele era curioso. Ele pensou uma coisa. Eu já digo assim, que eu creio que ele foi ter com Jesus de noite, porque a noite é um meio mais fácil de nós conversarmos com alguém que precisa dar tempo para nós. Então, ele foi ter com Jesus de noite, porque ele teve mais tempo para conversar com o Senhor Jesus. Vocês vão ver Nicodemos lá no meio do sinédrio, quando eles queriam matar a Jesus, queriam crucificar a Jesus, ele intercedeu e disse: porventura nossas leis julgam homem, matam homem sem haver julgamento? Ele não era medroso, não, ele estava intercedendo por Jesus. Quando Jesus estava crucificado, aparece Nicodemos ajudando, parece que foi José de Arimateia, para pegar o corpo de Jesus para levar à sepultura. Meus amados irmãos, eu vejo Nicodemos aqui interessado em conhecer a Jesus. Todos que têm encontro com Jesus são transformados. Em 1968 eu tive encontro com Jesus, e desde aquele dia eu fiz uma entrega para Ele. Eu fiz a entrega. O crente tem que fazer entrega total para Deus. Não é uma parte para Deus, outra para o mundo. A Bíblia diz: nós não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Deus quer que você faça essa entrega. Eu fiz a entrega. Sabe o que aconteceu? Nunca me veio na mente de ser um pastor, irmãos. Hoje em dia eles estão fabricando pastor de qualquer maneira. Tem pessoas chegando com outro pastor: eu te dou R$50 para te orar por mim e me transformar num pastor. Comigo foi diferente. Foi diferente. Quando chegava alguém comigo e dizia: irmão Gabriel, eu estou sentindo muita febre, eu estou sentindo dores. O que vinha na minha mente, irmãos, era orar pelo doente para Jesus curar. E como o Senhor começou a curar os enfermos. Tinha um irmão que gostava de andar comigo, ele gostava de ver as curas que Jesus fazia por meu intermédio. E acontece, meus amados irmãos, nunca pensei de ser pastor, nunca. Deus sabe, só uma coisa que acontecia, que o Espírito Santo me revelava, que eu continuasse do modo que eu estava, fazendo para Deus, porque Ele ia mudar a minha história. É o que acontece. O que você puder fazer para Deus, faça. A tua história muda mesmo. O que aconteceu? Eu fui levado para uma ilha chamada Ilha de Itaperaçu, e lá eu fui no Mensageiro da Paz, uma festa que teve lá, religiosa, e eu fui. Quando eu cheguei lá, para minha, eu não digo tristeza, mas para minha felicidade. Sabe o que aconteceu? Uma irmã desmaiou lá. Aí o irmão que gostava de orar comigo e ver as obras que Jesus fazia, chegou comigo: olha, a irmã Zita, ela desmaiou, irmãos, ela não tornou mais, o pastor já orou, irmãs do ciclo de oração foram orar, vamos lá. E eu disse, só pensei assim: se eu for lá, o pastor vai dizer que eu já estou desfazendo da oração dele. Eu não vou, não.
Ele disse: não, vamos, irmão, vamos, porque Deus vai te usar. E insistiu. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi o estado daquela irmã, era como se ela estivesse morta. Eu coloquei a mão na cabeça dela e ela tornou na mesma hora. Aí foi uma glorificação ali de Deus. Deus glorificou o seu nome. E o pastor olhou para mim e disse: olha, você não vai voltar com eles, você vai ficar aqui comigo. Digo: meu Deus, eu tenho que voltar. Como é que eu vou para lá? Não vou dizer nada para a mamãe vai ficar me esperando. Eu disse: olha, eu tenho que, como é que vai ser isso? Não, tu manda um recado lá para tua mãe e tu ficas aqui para evangelizar com a mocidade. Eu fiquei pensando: eu vou ficar. Só que nesse período de semana, ele acertou um culto lá numa vila chamada Santana do Capim. E lá que aconteceu o grande milagre na vida do irmão Gabriel. Aleluia! Na hora que o pastor estava dirigindo o culto, ele fez um voto: se Jesus salvasse 10 almas, ele ia ficar lá. Na hora do convite, 10 pessoas foram à frente. Ele pensou: e agora? Como é que eu vou deixar a sede e vou ficar aqui só com esses 10? Não dá certo. Eu fiz um voto meio, que Deus não vai se agradar, porque eu não vou poder ficar aqui. Aí ele ouviu uma voz que falava no seu consciente: olha, fala para esse aí que ele vai ficar. Aí ele olhou para mim e disse: ele está só de passagem, ele não vai ficar não vai ficar. De novo a voz veio no seu consciente: fala para ele. E ele falou para mim: Gabriel, tu não vai mais evangelizar com a mocidade, tu vai ficar aqui por uma semana. E eu fiquei pensando: se eu disser que eu não fico, eu estou rejeitando a obra de Deus. Se eu vou ficar, eu nunca tinha dirigido um culto, irmãos. Eu só sabia que a gente levanta, canto, ora, canto os hinos, lê a palavra, mas nunca tinha dirigido um culto. Aí eu disse: eu vou ficar por uma semana, eu fico. Se vamos lá com o comissário, preste atenção, quando Deus transforma o homem, ele não rejeita a obra de Deus, ele abraça de coração. Aí o comissário olhou para mim e disse: como é teu nome? Eu disse: meu nome é Gabriel. Tu tens coragem de ficar aqui? Eu disse: eu dei a palavra para o pastor e eu vou ficar por uma semana. Eu vou logo te dizer, eu não me responsabilizo por ti. Já deram uma surra nos crentes lá no município, na sede do município, e eu não vou me responsabilizar por ti. Quando ele falou assim, sabe o que é a revolta santa? Eu senti a revolta santa. Era o que acontecia com a igreja primitiva, que eles não tiveram sua vida por preciosas, mas gastaram suas vidas na obra de Deus. Eu disse: se eles, só comigo, se eles me matarem, eu vou para o céu. Eu disse: eu vou ficar, por uma semana eu vou ficar. Ele disse: eu lavo as mãos, não me responsabilizo por ti. Sabe o que ele fez? Foi embora para a cidade, e eu fiquei lá, com 15 dias, eu não saía da casa. Eu dirigia culto, eu ensinava os irmãos cantarem aquele corinho: quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Tinha um comerciante forte lá que não gostava de crente. Sabe o que ele fazia? Enchia a cara do pessoal para ir me atacar lá. E eles aprenderam a cantar o corinho. Eu cantava lá dentro e eles cantavam lá fora. Batia num tambor de 200 litros seco com um terçado. Raspava o terçado na sarjeta assim. Eu via a centelha do terçado na sarjeta. E eles gritavam: tu vai morrer, caboclo do Acará. Eu não revidava. Eu só dizia: sabe o que a minha pregação? Eu era como vocês, preso pela bebida. Jesus me libertou. Ele pode libertar vocês. E eles foram até que com 15 dias.
Eu disse: eu não vou ficar aqui, eu vou sair. Se tiver de me matar, eu vou sair. Foi para o Trapiz. Quando cheguei lá no Trapiz, o motor da linha vinha chegando. A primeira pessoa que desembarcou, o comissário. Quando ele olhou para mim, saiu de lá olhando para mim, veio para bem perto de mim e disse assim: Gabriel, tu ainda estás aqui? Eu disse: graças a Deus que eu estou aqui. Ele disse: vamos embora lá em casa. Escute essa história. Quando chegamos lá, ele começou a falar que os católicos faziam uma festa lá que movia Belém, o bispo ia ministrar a missa lá, e eles não gostavam de crente mesmo. Ele já tinha mandado avisar a sexta pessoa que voltasse de meio de viagem, porque ele estava entrincheirado com cartucheira para tirar a vida dele, e ele voltou. Aí falando, aí eu li, tinha um violão na parede, encapado. Eu digo: o senhor toca violão? Ele disse: eu toco, só que esse aí não presta mais. Eu soube que tu tens um violão, rapaz, estou com uma vontade de tocar um pinho. Aí eu disse: se o senhor quiser, eu vou buscar. Eu não perdi a oportunidade, irmãos. Vai, Gabriel. Peguei o violão lá em casa, levei para ele. Um homem bom de violão. Disse: eu vou cantar um hino, e o senhor vai tocar. E disse: canta, Gabriel. Aí o coro do hino diz assim: tudo ele fez para salvar a mim, tudo ele fez para salvar a ti, só que te falta é crer e cumprir, tomar tua cruz ao Calvário seguir. Na terceira estrofe, olhando firme no olho dele, disse: Gabriel, eu quero te dizer uma coisa, Gabriel. Começou a chorar. Eu quero te dizer uma coisa, Gabriel. Diga, chefe. Eu sou desviado, rapaz. De hoje em diante eu vou lá para a porta tocar o violão e tu vai cantar. Ninguém vai mais te perturbar, Gabriel. Uma semana. Sabe quanto tempo eu passei lá? 5 anos. 5 anos lutando, vencendo, e hoje sou pastor de uma igreja que representa o nome de Deus. Tem que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Eu poderia falar sobre o reino de Deus, que ele é interno. Não sei que oração. O reino de Deus é interno, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Glória a Deus, irmãos. É Deus reinando dentro de você, é Ele morando dentro de você. Ele não quer ser hóspede, Ele quer morar dentro de você. Ele quer morar dentro de você. Você precisa dar lugar a Ele. O homem que é regenerado, ele deixa aquela vida velha e ele reconhece a sua posição de servo. Em todo tempo nós temos que nos considerar como servos. Nós vivemos um servo que serviu o Pai até os seus últimos dias de vida. Sabe quem foi? Jesus. Jesus, ele foi um diácono, um servo que serviu. Ele deu exemplo, deixou para nós exemplo. Irmãos, nós temos que considerar os nossos superiores. Às vezes nós achamos que somos os tais, que nós devemos nos humilhar perante os nossos pastores. Remei para ele, remei para vários pastores. Quando o pastor Firmino disse: vagou a Cará, a quem nós mandamos, eles estavam todos lá. Eles disseram: há um rapaz
que nós conhecemos, que já era para estar aqui no nosso meio. Quem é? O irmão Gabriel. Quem é esse Gabriel? Firmino não me conhecia, meus amados irmãos. Quando foi um dia, chegou uma carta, pastor Firmino da Anunciação Gouveia, chamando o Gabriel para ir lá ter com ele. Quando eu cheguei com ele, ele olhou para mim e disse: que tal? Estás pronto a sofrer? Diga, se você soubesse de onde eu estou vindo. Meus amados irmãos, tem que nascer de novo para ver. Tem que nascer da água e do Espírito para entrar. Para Deus tornar-se dono da sua vida. Senhor, sinônimo de Senhor significa dono. Enquanto Ele não se torna nosso dono, dono da nossa vida, nós não somos submissos a ninguém. A nossa natureza velha continua em nós, e nós temos que nascer de novo. Tem que haver uma mudança, aquela mudança de velha criatura para uma nova criatura. Não é você continuar daquele modo que você era. Enquanto não acontece a justificação, regeneração e santificação que nos envolve ao trabalho. Vocês já observaram que quando uma pessoa aceita Jesus, que esses três aspectos operam na vida dele, já quer pregar. Eu pregava de todo jeito. Para mim, eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu pregava de um jeito, pregava do outro. Aí eu fui aprendendo, estudando a palavra, ouvindo os que tinham mais experiência que eu fui aprendendo. E hoje eu ensino, eu luto para colocar na mente das pessoas, aleluia, a verdade, a verdadeira verdade. Olha, irmãos, o Senhor Jesus, Ele precisa de você. Eu já vi alguém dizer que Deus não precisa de ninguém, Ele precisa de nós aqui. É por isso que houve essa transformação na nossa vida, porque Ele precisa de você, Ele precisa de cada um de nós para a sua obra. Não podemos medir dificuldade para fazer a obra de Deus. A hora que Deus te der a oportunidade, aproveita. Mas só tem um problema, que você tem que ser submisso ao seu pastor. Ao seu pastor. Eu remava das 6h30 até as 5h30 da tarde. Eu com a dona Ruth. Eu tinha uma latinha com minhoca, uma linha, e quando nós chegávamos no retiro lá, porque fazia farinha, não tinha ninguém lá, e eu ia pegar o peixinho, a dona Ruth ia arrumar, preparar, assava, nós comíamos e dormíamos. Quando era pela manhã, pegávamos a canoa, remávamos até meio-dia. Até meio-dia, eu estou falando a verdade para vocês. Mas isso não custou nada, entendeu? Eu achava que era inútil. Eu sabia que Deus queria fazer mais na minha vida, e aquilo que eu estava fazendo, e não dava para pagar o que Jesus tinha feito por mim. Não dava. Era mais que chegar comigo: olha, Gabriel, para com isso, rapaz, tu estás fazendo o trabalho do pastor. Eu não estou fazendo o trabalho do pastor, eu estou fazendo o trabalho para o meu Deus. Eu estou ajudando o meu pastor, eu estou ajudando ele, mas eu estou fazendo para Deus, para Deus, para Deus. E ele viu isto em mim e me chamou. Eu sei que há muitos que querem trabalhar na nossa cidade lá, tem muitos que querem trabalhar. Muitos estão me obedecendo, estão esperando na vontade de Deus, mas alguns estão pagando até 50 cruzeiros, 50 reais para o outro pastor orar para ele, para ele se tornar pastor. Olha só,
Já estão comprando patente de pastor por R$50. Eu paguei um preço. Eu não posso contar tudo para vocês o que se passou comigo nessa trajetória, mas eu digo a vocês, eu fazia o trabalho com muito carinho, como faço hoje com muito carinho, para a obra, para a glorificação de Deus. É assim que Deus quer que você faça, meu irmão. Faça o que você puder fazer, faça, e Deus vai te recompensar. Eu vou citar alguns versículos aqui da palavra de Deus para você que faz a obra de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 51 a 58, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará e aleluia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só, incorruptíveis, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, teu aguilhão? A tua vitória. Ele disse: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, receba esta. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você puder fazer para Deus, faça. Faça, ajuda o teu pastor, aleluia. Ele precisa da tua ajuda, sim, na sua ausência, na sua presença. É assim que nós temos que fazer. Sede firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Haverá recompensa. O Senhor quer te recompensar. A nossa recompensa é lá. É lá. Aqui o que nós fazemos, Ele cuida de nós, te dá o pão de cada dia, te dá o vestir, te dá o calçar. Mas o que nos espera lá? A recompensa é muito grande. Está escrito na palavra de Deus que o que nós fizermos aqui para Ele, nós já vamos receber 100% aqui, mas lá a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Calabachurianda, ela baiundeca, ela baixalabalás. Sede firmes e constantes. Faça uma entrega para Ele. Faça uma entrega para Ele. No dia que eu entreguei a minha vida, eu disse: Senhor, toma conta da minha alma. Não deixa que ninguém tome das tuas mãos. E acreditei. Eu quero fazer uma oração pelos obreiros. Você que já está em atividade, eu quero que você saia daqui sentindo felicidade, prazer em servir a Deus.
Paulo foi um sofredor, sofreu tanto pela causa de Deus. Então eu quero que você venha aqui à frente. Você que é obreiro, pode vir. Balás, canta labás, rica, turi me andarás. Oh Deus, aqui estão os teus servos. Eu creio, Senhor, que tu vais abençoá-los grandemente, que eles sejam companheiros na luta. Se aproxima o dia da tua vinda, Senhor Jesus. Breve estaremos prestando conta contigo. Estaremos prestando conta contigo, meu Pai. Eu creio, Senhor, que tu vais abençoar os teus servos, que esse trabalho vai crescer, crescer, crescer para a glória do teu santo nome. Usa os teus servos como instrumento para honra e glória do teu reino, e cantarás. Tu te canta labás. Teu nome seja glorificado através dos teus servos. Ajuda, meu Deus, dando-lhe sabedoria, conhecimento, autoridades para repreender as enfermidades, curar os enfermos, libertar os que estão presos. Senhor, usa os teus servos, meu Pai, em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém, 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 amém.